Olá, pessoal, aula 2 de Direito Penal, nossa unidade 2. Vamos falar sobre espécies de pena e dosimetria. Vamos comigo? Estudo aprofundado das penas. Pessoal, nós vamos falar que no Brasil são vedadas pela Constituição, como eu disse na aula anterior, as penas que ferem a dignidade da pessoa humana, as penas cruéis, perpétuas, e de morte. Lembrando que existe aquela exceção em caso de guerra declarada, pode haver sim pena de morte no Brasil. Penas privativas de liberdade, prisão, cadeia, penas restritivas de direito, são limitações, direito de ir a bares e restaurantes, se ausentar da comarca e outras questões. E a pena pecuniária, que é a pena de multa, esses são um dos temas da unidade 2. O que são penas restritivas de direito? A liberdade é um dos bens maiores que nós temos. Só que ela não é absoluta, nenhum direito é absoluto. Eu falei até de pena de morte no Brasil. Então, o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, inclusive quando alguém te limita no seu direito de ir e vir, habeas corpus, o remédio que a própria Constituição prevê. Mas, nesses casos, não podendo a pessoa se deslocar, eu falei do habeas corpus, por um motivo justificável, o Estado está respaldado. Se a pessoa comete um crime, o Estado pode, então, limitar seu direito de ir e vir. E existem 3 penas, da espécie de penas privativas de liberdade: reclusão, a mais grave, detenção e pena de prisão simples, ok? Vamos falar um pouquinho de cada. Reclusão é uma pena privativa de liberdade para os crimes, e é pena essa considerada como a mais severa, que eu falei para vocês, imposta para crimes mais graves, uma vez que essa modalidade já estabelece a pena prevista em abstrato. Exemplo, artigo 121, matar alguém, aborto provocado por terceiro, lesão corporal grave, seguida de morte, sequestro e cárcere privado. Algumas penas de reclusão. Quando o indivíduo comete um desses crimes, o resultado, muito provavelmente, será uma pena de reclusão. Detenção não tão graves, são menos severos. Crime de calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a imagem, lesão corporal leve, omissão. Em regra, essa pessoa será condenada a uma pena de detenção. O que é isso? Regime semiaberto. Temos também os regimes de cumprimento da pena. Regime fechados, temos o regime semiaberto e aberto, de acordo com a dosimetria da pena, de acordo com o que foi fixado dentro de cada um desses regimes. Pena de detenção é a reclusão e detenção. Cumprir pena de reclusão somente depois da pena de detenção, certo? Se houver acumulação de pena de reclusão e detenção, ele primeiro cumpre a pena de detenção, certo? Perdão, ele cumpre primeiro a reclusão, a mais grave, depois a detenção, a mais leve. Prisão simples é aquela nas contravenções. Contravenções são crimes anões, crimes que não têm um potencial tão grave de ferir a sociedade, embora sejam ilícitos, melhor dizendo. Contravenções são ilícitos, São delitos menos graves, são considerados crimes anões, considerados menor potencial ofensivo, e a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais, 9.099. E tem algumas benesses, O que é benese? Benefícios, como o SUSI, que é um dos benefícios, que é tema de outra aula, e outras questões que podem ser feitas, certo? Reclusão, aí, nosso amigo aí, qualquer semelhança com alguma pessoa é mera coincidência. Admite regime inicialmente fechado. Não admite na detenção regime inicial fechado. Pelo menos semiaberto em detenção. Reclusão começa fechado. Prisão simples não admite o regime fechado em nenhuma hipótese. Beleza? As penas restritivas de direito, gente, são aquelas que eu falei, restringe o direito do condenado. Por exemplo, você não pode, em alguns locais,
você fica limitada a um horário de até 10 horas da noite, está em algum bar, restaurante, locais ali impróprios também, né? Casa das primas, não pode. Então, e tudo isso é o caráter social da pena, né, gente? A pena busca a socialização do indivíduo. Penas restritivas de direito, artigo 44, são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. O que isso quer dizer? Que elas são independentes da de liberdade. Ela substitui quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos. Em vez dele ficar preso, ele vai ter uma restrição da sua liberdade, desde que o crime não seja cometido com violência, grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Ok? Os crimes culposos, né? Está trazendo essa hipótese. O réu não for reincidente em crime doloso, para ele restringir o direito em vez de restringir a liberdade, não reincidente em crime, né? Doloso. Doloso é crime com intenção. Dolo pode ser dolo, né? O dolo puro, né? O dolo simples ou o dolo eventual, quando o indivíduo é indiferente ao resultado. Culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado são importantes, né? Circunstâncias que indicam que essa pena é o suficiente para ressocializar o elemento. Restritivas de direito, a limitação de final de semana, a prestação de serviços comunitários, né? Tem muita pena de condenar a pessoa aí, lá em pessoa que comete crime de trânsito, algumas vezes condenada a ali cuidar de pacientes ali, né? Cuidar no sentido de acompanhar palestras ali em hospitais, ajudar na limpeza e outras questões. Interdição temporária de direitos, né? Nessas penas aí, gente, alguns direitos interditados, né? Temporariamente. O mesmo prazo de duração da pena restritiva de liberdade que foi substituída. Se ele tinha sido condenado a 5 anos, né? Tem que ser mais 4, a pena privativa de liberdade vai fazer uma conversão para substituir essa pena aí restritiva de direito, né? Se alguém é condenado aí, gente, por crime de lesão corporal leve, por exemplo, pode ser aplicado essa questão da substituição do regime. Pena pecuniária é a pena de multa, né? Pode ser destinado às vítimas, ao Estado, né? Ou a alguma entidade social. Em regra, é o rol dos beneficiados. A vítima, não sendo possível aos dependentes, por exemplo, se a vítima morreu, não tem como receber uma pena, o benefício da pena de multa paga pelo réu, né? E tem que demonstrar, gente, que não tem condições de pagar, e mesmo assim, não é só falar, né? Deve-se determinar o pagamento a uma entidade pública ou privada, né? Prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Então, a pena vai estar entre um salário mínimo a 360, de acordo com a gravidade. Sendo que esse valor é pago à vítima ou seus dependentes. Deve ser descontado o total de futura indenização civil, né? Se ele teve uma indenização civil, já pagou uma pena na área criminal, pode ser descontada. Deverá ser descontada. Veja a regra: o pagamento deve ser feito em moeda corrente nacional em dinheiro, mas se o réu propuser o pagamento com prestação de outra natureza, joias, o beneficiário deve se manifestar. Por exemplo, eu quero pagar uma pena de multa que eu fui condenado, doando minha camisa sagrada aqui da Uniaselv, né? Que vale muito. Isso aqui é muito importante para vestir essa camisa aqui, tem que fazer parte da amarelinha. Graças a Deus estamos juntos, toca aí. Vamos lá. Perda de perder os bens, gente. Tem penas que a pessoa perde os bens. Existem bens que foram adquiridos como fruto de atividades ilícitas, por exemplo, tráfico de drogas. Aí o cara tem carros de luxo, mansões, joias. Pode ter esses bens apreendidos e serem leiloados, ou em alguns casos aí o Estado pode doar, por exemplo, computadores, né? Pega computador, doa para uma creche. Tem que ver certinho. Nenhum valor mínimo, gente. Não tem valor mínimo nessa questão de perda de bem, diferente da multa, né? Dá uma olhadinha lá no nosso Código Penal.
Perder o bem não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Se ele morreu, não deixou herança, os filhos, por exemplo, não vão ter que pagar do seu próprio dinheiro. Agora, se o condenado deixou herança, eles terão sim que pagar, certo? Já falei. Prestação de serviço à comunidade. Entidade pública, assistência social, hospitais, orfanatos, bibliotecas, ele pode prestar esse serviço. E essa pena somente poderá substituir as penas privativas de liberdade superiores a 6 meses, devendo ser cumpridas em porção de 1 hora de tarefa por dia de condenação, né? Contudo, se a pena for superior, existe algumas exceções, se a pena for superior a 1 ano, né? Ok? Estamos aqui fazendo a nossa aulinha. Prestação de serviço à comunidade, né? Não serão remuneradas e não geram vínculo empregatício. Estou prestando serviço à comunidade, vou pedir um vínculo empregatício com o hospital. Bem, não vai, porque é já previsto na lei, né? Só faltava essa interdição dos direitos, proibição do exercício de função pública, a pessoa proibida de ser um servidor público, né? De exercer mandado eletivo. Isso acontece muito nos crimes políticos, se tornar inelegível. Exercício de profissão, né? A pessoa era médico, cometeu um crime, fica proibido de exercer a profissão. De habilitação especial, por exemplo, fica proibido de tirar a carteira por um período. Suspensão de habilitação, proibição de frequentar lugares, né? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação, exame público. A pessoa que está interditada ela, temporariamente, na questão penal, não confunda interdição civil, que é quando a pessoa não tem sua capacidade civil plena, com a interdição de direitos, viu? Preste atenção, meus amigos aqui. Não confunda, são coisas diferentes. Interdição civil é a pessoa não pode agir os atos da vida civil e é nomeado um tutor, né? Lá, não tutor no sentido de tutor de EAD, mas o seu curador, a pessoa que o representa, né? Melhor dizendo, curador. 19, direitos temporários é criticada pela doutrina, né? A doutrina critica porque às vezes dificulta o sustento, por exemplo. A pessoa não pode mais exercer sua profissão, aí como ela vai ter o dinheiro para pagar a indenização? Tem algumas críticas, né? É uma pena difícil fiscalização, proibir o sujeito de ir a bares, é difícil a polícia, né, o poder público fiscalizar e outras coisas. A proibição de se inscrever em concurso geralmente chega mais na hora da nomeação, porque é difícil esse controle do Estado lançar esse cadastro, né? Limitação de final de semana, né? Permanecer sábado e domingo durante 5 horas na casa do albergado, um estabelecimento adequado. Isso aqui, gente, é quando a pessoa é condenada em regime que tem uma restrição de final de semana, né? E lá ele vai ter palestras, cursos educativos. Quase nunca a comarca possui casa de albergado. Gente, é muito difícil a estrutura de uma casa de albergado. Aí, às vezes, as pessoas que pegam um regime que deveria cumprir na casa de albergado não vão, acabam ficando em casa com as restrições né, essa restrição, tendo que ficar cumprindo a pena domiciliar por não ter albergado, ok? E esse daí, galera, foi o que eu queria dizer para vocês dessas espécies de crime. Tá um resumo breve, mas não deixe de assistir. Você já me conhece, sou Hugo da Costa, tutor de vocês, o mais bonito da Uniaselv, com certeza. E amo muito dar aula para vocês. Um beijo, até a próxima aula. Bye, bye. Acharam que tinha acabado, né? Medida de segurança é uma espécie com objetivo de... Não é uma pena, gente, no sentido, a medida de segurança, por isso que eu deixei ela separado aqui, não é uma pena, é uma sanção penal, não é a mesma coisa de um crime. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é inimputável, ela não está sendo aplicada uma medida de reclusão, mas uma medida de segurança, que é o quê? Quando você tira aquela pessoa do convívio geral, a pessoa que tem
dificuldade de socialização, né? Aqueles psicopatas e tal, muitas vezes vão para aqueles antigamente conhecidos como hospícios, né? Então, um requisito é ele ser inimputável, né, para aplicar a medida de segurança, certo? Aqui é o artigo 96, internação em hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento, ou sujeito a tratamento ambulatorial. São as questões que o artigo 96 traz. Medida de segurança é comparável à pena privativa de liberdade em regime fechado. Agora tem um detalhe, gente, ela não tem um prazo igual ao regime fechado, que o máximo que ele pode cumprir ali, 40 anos preso, né, que houve uma mudança com o pacote anticrime. Então, hoje, não é mais assim, né? Na verdade, a medida de segurança é diferente, que não há um tempo. A pessoa pode ficar lá enquanto ela não tiver condições. Se ela nunca tiver condições mentais, ela vai passar o resto da vida lá, né? Porque não pode soltar uma pessoa para gerar risco à sociedade. Olha aí, tá vendo? A pessoa ela está doente, é o inimputável, né? É aquele que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, esse aqui é uma charge do TJ, muito legal. Regime de cumprimento, né? Nós vamos falar dos regimes de cumprimento, que eu já até adiantei para vocês, né? O juiz vai trazer a dosimetria da pena e ele vai falar qual vai ser o regime inicial de cumprimento. Por que inicial? Porque quando é um regime de cumprimento, ele vai ter uma progressão, né? Ele vai poder sair por exemplo, começar no fechado e ir para do semiaberto, começar no semiaberto e ir para o aberto, porque existe uma progressão. Matéria de lei de execução penal, beleza? Então, vocês têm que estar ligados na lei de execução penal para entender melhor, né? E para a fixação do regime, o juiz vê também se ele é reincidente, as circunstâncias judiciais ali, né? A competência e todo o processo, né? Ok? Então, eram esses pontos. Lembrando que a medida de segurança não é enquadrada, né, como uma pena, mas é mais uma sanção do Estado, né? Porque você não tem como punir uma pessoa que é inimputável. O crime é fato antijurídico, né? Típico, antijurídico, culpável. Então, quando chega no culpável, a medida de segurança, ela exclui o crime, não é um crime ali, né? É análogo a crime, mas a pessoa ali não é culpada, né? Certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Um forte abraço. Eu vou marcar mais conteúdos aqui. Desculpem não estar tão presente nos canais, mas espero vocês na nossa aula. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Agora é tchau mesmo, hein?